Olá, nessa aula nós vamos falar sobre leilões, que são eventos que ocorrem nos ativos, podem fazer com que o preço oscile tanto para cima quanto para baixo, sem haver a necessidade de consumo do book. Ou seja, com o mercado rodando, igual a gente viu nas aulas anteriores, o preço se locomover, é necessário agressão ao book de compra ou de venda, o preço oscilar. Já com os leilões, esses eventos fazem com que a cotação de preço oscile sem essa necessidade. Nós vamos ter três tipos de eventos, tá, ao longo do mercado, que é o leilão de abertura, o leilão de encerramento e o leilão de segurança. O leilão de abertura ele vai variar conforme o tipo de ativo, tá, e ele ocorre que ele antecede, a abertura do pregão ao vivo. Tá? O leilão de encerramento ele vai ocorrer nos minutos finais, de alguns ativos, não são todos que vão ter, esse evento. E o leilão de segurança é quando ocorre, uma forte variação de preço causada por um grande volume num curto espaço de tempo. Tá? Como é que funciona, os leilões? Tanto de abertura, de fechamento, ou durante o pregão, leilão de segurança. Tá? Os players, os investidores, enviam suas ordens passivas para determinada cotação que eles acham mais justo, o ativo abrir, durante esse processo de interrupção das negociações. Então você envia suas ordens, não tem limitação para o tipo de investidor que pode usufruir do leilão e trabalhar com essa cotação. Não dá para você negociar ali dentro, agredir book, você tentar fazer com que o preço oscile, você simplesmente envia uma ordem, tá, para poder ela entrar num consenso, uma regra da bolsa, desde que você tenha bem próximo a quantidade de compra e de venda na mesma cotação, após o período do leilão, que geralmente vai durar aí em torno de 5 minutos, ok? A bolsa volta a abrir as suas negociações e essas ordens são executadas ocorrendo uma troca de mão. Então, nos leilões, você não tem agressão, você não tem o princípio de fazer o preço variar conforme a sua intenção de consumo desse book. Simplesmente ocorre uma troca de valor entre quem está querendo comprar ali dentro e justamente também quem está querendo vender. Ao longo dessa aula a gente vai detalhar mais sobre esses eventos, sobre essa funcionalidade, e qual que é o impacto disso nas suas operações, nos seus investimentos, seja no day trade, seja no swing trade, até mesmo no position, mesmo que você esteja trabalhando aí numa frequência maior, ok? O leilão só é encerrado a partir do momento que um ativo entra em leilão, seja a abertura ou fechamento, ou até mesmo durante o pregão. Esse leilão só é encerrado, ou seja, as negociações só voltam a ocorrer após você ter uma similaridade das ordens de compra e de venda. Porque o leilão é justamente para poder precificar um ativo a partir do momento que você tem uma distorção em relação ao interesse dos investidores. Porque com o mercado aberto, você tem ali as ordens de compra e as ordens de venda, igual a gente já explicou, que você consegue mensurar quanto que o ativo está valendo e qual que é a intenção dos grandes investidores em valorizar ou desvalorizar esse ativo. Já no leilão, não. O leilão ele fica parado, o preço não se movimenta e as ordens passivas são enviadas para o mercado. Você ali dentro, a partir do momento que você envia uma ordem, você não pode cancelar essa ordem mais. Tá? Então vamos supor que você está visualizando uma compra em determinado ativo e devido ao preço do leilão, esse ativo fechou a R$10, no outro dia ele está abrindo a R$10,50, já está subindo aí 5% da sua variação em relação ao dia anterior. Okay? Por que isso ocorre? Determinados eventos que podem ocorrer nessa variação de um dia para o outro, os investidores já querem correr para poder realizar suas compras, para poder não esperar o ativo abrir e ir ocorrendo o consumo até chegar em determinado preço. Então essas ordens elas fazem com que o preço oscile. Por quê? A média das ordens enviadas em cada nível de preço vai se gerar no final, através de uma média ponderada por essa quantidade, uma cotação justa para aquele ativo. Então, essa maneira de fazer com que o preço oscile sem precisar do consumo do book
é ocasionada pela média ponderada dentro do leilão, ok? Então, se porventura você visualizou uma compra em determinado ativo e ele já está no leilão de abertura subindo 5% e você quer usufruir, né, desse movimento, porque já que ele já está valorizando tanto assim, num curto espaço de tempo, você vai enviar uma ordem de compra, né, para poder, assim que o mercado abrir, você está comprado nele. Mas se porventura, como você não pode cancelar essa ordem mais a partir do momento que você enviou, né, se porventura no meio do caminho, até o leilão se encerrar, você muda de opinião, ok? Você precisa enviar uma ordem de venda para poder anular a sua compra, logicamente na mesma quantidade. Dessa forma, a hora que abrir o pregão, vai ocorrer a compra e a venda ao mesmo tempo, né, na mesma cotação, não ocorre a variação distorcida de preço naquele momento e você fica zerado, né? Se você quiser manter sua posição, ok, envia sua ordem, né, seja de compra ou seja de venda, se você quiser abrir, né, uma operação acreditando na queda do ativo, ok? Não tem esse problema, então você vai seguir aí seu planejamento normalmente, ok? Durante o leilão, como as ordens são enviadas, né, em determinadas quantidades, né, das mais variadas, né, quantidades, em níveis de preços distintos, o que pode acontecer dentro do leilão, o preço oscilar. Mas não está acontecendo ali o consumo do book. Está acontecendo o cálculo que a Bovespa faz, né, que a B3 faz, né, para poder causar uma média ponderada de acordo com a cotação que essas ordens foram enviadas e a quantidade. E aí, a partir do momento que você tem aí, né, um cruzamento entre a ordem de compra e a ordem de venda, uma similaridade, né, não precisa ser exata, mas uma similaridade da quantidade dessas ordens dos dois lados, o leilão se encerra e esses negócios são realizados e ocorre a troca de valor. Isso é importante para a gente poder compreender, porque a intensidade do leilão, geralmente, ela vai ditar o restante do dia. Então, geralmente, se você tem aí o início de um pregão no leilão com bastante volume, significa que aquele pregão tende a ser bem negociado, tende a ter um volume acima do normal, porque os players já estão correndo, né, os grandes investidores já estão correndo para poder aproveitar para montar as suas posições antes do mercado se encerrar, antes do mercado iniciar, ou até mesmo no fim do mercado. A gente vai falar sobre isso, cada tópico aí do leilão, para vocês compreenderem, ok? E uma coisa importante que a gente tem que visualizar é, durante o pregão, tá, durante o leilão, você pode, geralmente no início ou no fim, né, boa parte do volume financeiro negociado ocorre ali. Né? Por que isso? Vamos colocar isso da seguinte forma: determinado ativo negocia aí 500 milhões por dia, ok? E um investidor, né, vários investidores, desejam operar naquele pregão para poder montar ou desfazer de parte ou total das suas posições, seja por necessidade ou seja por alguma estratégia, né, dentro, né, da sua mesa de operações. Durante o leilão, você não tem agressão ao book, então você não se expõe, né, de forma perceptiva perante os outros players sobre a sua intenção naquele momento. Ele simplesmente ocorre uma troca de valor entre quem está querendo comprar e quem está querendo vender. Então, dessa forma, grandes players conseguem impor boa parte do seu volume financeiro projetado para o dia sem trazer essa percepção para o restante do mercado, sem causar uma variação de preço desproporcional ao normal, ficando assim, né, exposto em relação à sua intenção naquele ativo. Okay? No leilão de abertura, o que nós temos que compreender? É um momento que ocorre os gaps, né, de preço. O que são gaps? É a variação de preço entre o preço de fechamento do dia anterior e o preço de abertura do dia posterior. Então, em alguns gráficos, você vai visualizar que determinado ativo estava cotando, encerrou seu dia cotando, por exemplo, a 25,30 e no outro dia ela abriu a 26,50, né? Quem não entende a lógica do mercado vai falar assim: mas o mercado estava fechado, por que o preço variou dessa forma? Né? É justamente no leilão. Né? No leilão de abertura, os players estão ali tentando precificar um preço justo, né, para a abertura daquele ativo de acordo com um determinado evento. Né? Então, essas ordens vão sendo incluídas à medida que você vai tendo um peso maior da quantidade de ordens, mais vai sendo a proporção da abertura desse leilão aí, causando uma distorção muito grande em relação ao fechamento do dia anterior e o fechamento e a abertura do dia posterior. Uma similaridade, né, que você tem no mercado de ações é que você tem o leilão de abertura, ele vai durar 15 minutos, ele vai iniciar 15 minutos antes da abertura do mercado para todo mundo. Então, se o mercado de ações abre às 10 horas,
às 9h45 se inicia o mercado, né, se inicia o leilão de abertura das ações. Já no mercado futuros, que abrem, né, às 9 horas da manhã, esse leilão dura apenas 5 minutos antes dessa abertura. Então, você consegue visualizar, a partir do momento que você está acompanhando, né, os ativos, né, você vê que antes da abertura, você já consegue visualizar os players incluindo várias ordens no book, tá? Tentando precificar, né, colocar um preço justo, né, para a abertura daquele ativo de acordo com um determinado evento. Né? Pode ser, né, por algum evento, alguma questão política, alguma questão econômica, né, que pode causar uma variação muito grande de um dia para o outro. Né? Mercados futuros podem abrir aí com 1% de variação, que é muita coisa. O mercado de ações podem abrir aí com 3, 4, 5, 10% de variação de acordo com seus eventos. Então os players vão se posicionar de um dia para o outro no leilão de abertura, já visualizando uma estratégia futura, né, planejada para aquele determinado ativo. Como é que a gente vai visualizar que um ativo está em leilão? Né? Quais as ferramentas, a partir do momento que a gente já apresentou para vocês algumas funcionalidades das plataformas, ok? Como é que eu vou visualizar que determinado ativo está em leilão e, principalmente, qual que é a intensidade do book naquele momento? Ou seja, ele causa uma desproporção em relação à média de book que tem diariamente. Né? Na aula de ordens, por exemplo, a gente mostrou alguns exemplos, né, de ativos que têm certa quantidade de ações, né, em cada nível de preço. No leilão, essa quantidade fica desproporcional, porque vários players estão querendo correr ali para poder montar, desfazer ou fazer a manutenção das suas posições, né, sem causar uma grande variação de preço. E aí, dessa forma, a gente consegue compreender e visualizar esse book que eu coloquei na tela. Né? Então, reparem para você ver o seguinte, né, esse seria a antecedência da abertura de um pregão. Você tem aí, né, o book de abertura, ok? E ele é identificado quando nós temos aqui um quadradinho vermelho, né, igual está aqui a 11,10, né, bem próximo ao preço. Significa que esse ativo está em leilão. E repare para você ver também a desproporção, ok, da quantidade de ações desse ativo. Então, nele eu tenho aqui 38.100, né, ações no book de venda, 36.400 ações no book de compra. E essa que é a particularidade do leilão. Diferente do mercado rodando, que nós temos a ordem de venda em um preço e a ordem de compra em outro preço, no leilão eu tenho as duas no mesmo preço, que está sendo precificado ali para ocasionar a sua abertura. Né? Então eu tenho na mesma proporção, na mesma cotação, book de compra e book de venda. Ok. Só vai se encerrar o leilão a partir do momento que a quantidade de ordens ficar similar. Enquanto não ocorrer um consenso desses investidores para a abertura do ativo, né, em determinada cotação, o leilão pode ser prorrogado. Então, por exemplo, eu tenho aí o leilão de abertura nas ações, ele vai começar às 9h45, vai durar 15 minutos, e às 10 horas, né, se encerra o leilão e o mercado abre. Se porventura, nesse momento, você tiver uma distorção muito grande entre o book de compra e o book de venda, a bolsa pode prorrogar a duração desse leilão por mais 5 minutos. Se permanecer, ele pode prorrogar de novo, até que ocorra aí, né, uma estabilidade da intenção dos investidores. Isso é muito bom, justamente para o pequeno investidor, para poder fazer com que o mercado fique mais controlado. Né? Porque senão, o que acontece? Você tem até no leilão a influência de grandes investidores que poderiam levar o preço para qual cotação eles quisessem. Né? Então esse equilíbrio que ocorre, né, essa segurança do leilão só abrir depois que você tem uma estabilidade, é justamente para não deixar, por exemplo, um investidor, né, que esteja querendo comprar o ativo, ele coloca a sua ordem lá, 36.400 ações, né, a 11,10, ok? Se não tem uma contrapartida, a média ponderada ali pode fazer com que esse preço oscile muito mais. Ou seja, ao invés da ação estar abrindo a 11,10, pode fazer que ela abra a R$12, por exemplo. Fazer uma variação muito grande. E isso é ruim, né, para todos os investidores, né, porque nós temos as ordens stops.
E quando ocorrem os gaps, ou seja, as diferenças, né, de preço em relação ao fechamento anterior e o preço de abertura, se a ordem stop não estiver configurada de forma correta, ela não vai ser acionada, o que pode causar aí perdas, né, para a grande maioria dos investidores, principalmente pessoas físicas. Então é uma forma de equilíbrio, né, para não causar uma forte variação de preço, já que ocorre apenas a troca de valor entre esses investidores. Então a gente consegue visualizar justamente, né, aí no book que eu tenho na mesma cotação ordem de compra e ordem de venda. Se ocorrer uma agressão ali, né, o preço não sai do lugar. O que vai ocorrer a agressão é se eu tenho a ordem de venda em determinado patamar e a ordem de compra em outro patamar. Então, para o preço cair, eu tenho que agredir o book de compra. Para o preço subir, eu tenho que agredir o book de venda. Se está no mesmo preço, só ocorre ali a troca de valores entre os compradores e vendedores. Isso é importante para você compreender. Então, o que a gente tem que guardar em relação ao leilão de abertura, o que nós vamos utilizar mais à frente, né, no curso, é justamente essa compreensão de a hora que o ativo está em leilão, né, essa cotação, essa média ponderada que está ocorrendo, vamos colocar que esse ativo fechou no dia anterior a R$10,90. Hoje ele já está vindo abrir aqui a R$11,10. Ok? A proporção do book de compra e de venda e suas ordens posteriores, ok? Suas ordens posteriores, vai fazer com que a gente consiga buscar uma compreensão se naquele momento de abertura esse ativo tende a continuar subindo, porque pode ocorrer um gap, né? O gap é a diferença, ok? Como se fosse o spread, né, que a gente visualiza com o mercado rodando. O gap, então, vai ser a diferença R$10,90 para R$11,10, ok? Se o preço tende a continuar subindo, a partir do momento que o pregão abrir, né, já que no leilão a gente tem uma forte negociação, um volume acima do normal, ok? Geralmente ele ocorre no pregão de fechamento, mas no de abertura, dependendo do evento, ele pode trazer aí fortes volatilidades, né, no início das negociações, ok? O exemplo de gap, para você poder compreender, é justamente aqui que eu trouxe no gráfico de Cielo. Então vamos visualizar. Cada barrinha dessa significa, né, a variação de um dia, ok? Então tenho aqui vários dias de negociação de Cielo, ok? E aí ela vai mostrar, né, o quanto que Cielo variou dentro do próprio dia. Enfim, não precisa você se preocupar nesse momento para compreender, né, o que significa essas barrinhas. A gente vai aprofundar no momento oportuno. O que eu quero demonstrar aqui é justamente, olha, a similaridade, ok? A linearidade da movimentação. Então eu não tenho aqui um forte gap, né? Uma forte oscilação de preço de um dia para o outro. Diferente desse momento aqui. Nesse momento, eu vejo que Cielo fechou a 11,80 neste dia, ok? E no dia posterior, ele abriu a 11,20, causando aí uma diferença de 5,5%, né, de variação. E isso é importante para a gente poder compreender, justamente porque se o meu stop, vamos colocar que eu esteja comprado, né, e aqui no meio, independente de qual ponto eu esteja comprado nesse ativo. E minha ordem stop estaria se ele rompesse esse fundo, por exemplo. Olha, se ele romper esse fundo e parar de subir e vier romper esse fundo, eu não quero mais estar nessa operação. Eu assumo ali um prejuízo falando que ali não foi o momento certo, né, do ativo estar subindo. Ok, mas aí ele já abre abaixo dessa cotação. O que eu preciso fazer para que minha ordem stop seja acionada? Né? Então eu tenho que configurar ela da maneira correta, seja durante o pregão, ou seja para operações aí de swing ou até de position trade. Então essa diferença entre o preço de fechamento do dia anterior e o preço de abertura do dia posterior é o que vai caracterizar o gap. E isso é causado por conta do leilão de abertura. Você não teve nesse período aqui, né, do 11,80 até os 11, dos 11,80 até os 11,20, você não teve, né, nesse momento uma variação de preço causada por agressões, mas sim uma precificação do leilão de abertura, com base nas ordens que foram enviadas. Então a bolsa tem um mecanismo para poder fazer a média, né, das ordens de compra e venda, e para poder precificar, o ativo abre a 11,20 e depois ele continua caindo. Então a importância do stop é porque se ele não foi acionado, se você não configurou da maneira correta e ele não foi acionado, vamos colocar que você esteja fazendo um swing trade, um position trade, né? Você porventura ficou aí, viajou, fez
por causa de algum, né, qualquer evento pessoal que seja, você não acompanhou o mercado aí durante 2, 3 dias. Você estava pensando, né, planejando em perder, né, por exemplo, 3%, ok? Caso batesse aqui numa cotação, quando rompesse o fundo, vamos colocar daqui a 11,50, o preço não bateu lá, 3 dias depois ele já está lá valendo R$10. Então você aumentou o seu prejuízo pelo fato de não ter configurado corretamente sua ordem stop, que a gente vai falar mais ao decorrer da aula. Okay? Então esse é o leilão de abertura, e o próximo leilão é o leilão de fechamento. Né? Ele não ocorre com todos os ativos. Nas ações ele vai ocorrer desde que a ação esteja listada, ok, em algum índice da B3, um índice Bovespa, por exemplo. Okay? Então todas as ações, por exemplo, que estão no índice Bovespa, eles têm um leilão de fechamento. 5 minutos antes do encerramento do pregão, os ativos entram em leilão, ok, para causar uma precificação, né, do fechamento daquele dia. Vai funcionar da mesma forma que o leilão de abertura. Né? Os players vão lá e vão colocar suas ordens de compra e venda, ok, querendo aumentar ou desfazer ou fazer a manutenção, né, de parte das suas posições. E com isso o leilão de fechamento ele consegue aí, né, causar o consumo de ordens que porventura, né, não foram consumidas ao longo do pregão. Então a gente tem que compreender que o preço oscila durante o dia inteiro. E os investidores vão colocando lá suas ordens de compra e venda e fazendo agressões. Ok? Pregão, né, e dentro das estratégias deles, né, vão colocar que determinada mesa de operação ele tem que comprar 100 mil ações de Bradesco. Então ele vai ter uma estratégia para poder demonstrar como é que ele vai comprar aquelas 100 mil ações de Bradesco dentro do dia, determinado dia. O pregão está se encerrando e, de acordo com as movimentações de preço, ele só conseguiu se posicionar com 60 mil ações. E pela estratégia dele, pela necessidade, ele tem que comprar as outras 40 mil. Né? Ele não vai mandar a mercado, porque dependendo do ativo, a gente tem aquele problema de liquidez, igual eu já expliquei, né, em aulas anteriores. Então o que ele faz? No leilão de fechamento, ele envia essas 40 mil, porque obrigatoriamente vai precisar ter, né, uma parte contrária, ok? Porque senão o mercado não vai ficar no leilão de fechamento até a bolsa decidir o fechamento desse ativo. Né? Então se você não tiver um equilíbrio, né, entre as ordens de compra e venda, né, o leilão vai se prorrogando, e o ativo não fecha. Ok? Então até determinado tempo também, senão as ordens são canceladas e a bolsa fecha no pregão, né, do dia, na última cotação, tá, do dia específico. Então a gente tem que compreender que muitos players utilizam o leilão de fechamento, players grandes, né, os institucionais, para poder fazer essa manutenção da sua posição. Okay? E isso é importante para a gente poder compreender a intenção deles. Não que a gente vai tomar alguma decisão em cima do leilão de fechamento. Ok? Mas é importante a gente poder compreender a necessidade desses players e o que está causando a oscilação de preço. Por exemplo, né, vamos trazer aqui o leilão, né, o último minuto de negociação de Bradesco. Okay? O que eu quero dizer com isso? Reparem para vocês verem, cada barrinha dessa, né, aqui elas estão mais juntas, porque aí por conta do zoom, né, para caber aí tanta negociação de um dia, né, dentro da imagem. Cada barrinha dessa aqui é 1 minuto de oscilação de preço. Okay? Repare para você ver no último minuto do pregão, a hora que o ativo entra em leilão e a hora que ele sai do leilão a 20h46. Então ocorreu uma queda, ok? Ocorreu uma queda dessa cotação até 40h46. Repare para você ver o seguinte. Cada barrinha dessa aqui embaixo, que ficou muito desproporcional devido a essa barra grande, ok? Cada barrinha dessa aqui é um volume. Em cada minuto foi negociado certo tipo de volume, né? Os players ali negociando e comprando, né, de agressão, ok? Então foi negociado certo tipo de volume ali naquele momento. Agora, olha a desproporção no leilão de fechamento, no último minuto do pregão. Então se eu tenho aqui mais ou menos em média, vamos colocar aqui 100, né, 100 mil, ok? Porque aqui você está em escala, né? Você tem aqui mais ou menos aqui 100 mil ações sendo negociadas por minuto em Bradesco. No leilão de fechamento foram negociadas 2.600.000 ações no seu leilão de fechamento.
Então, determinados players que não conseguiram se posicionar ou desfazer da sua posição durante o pregão, as ordens que ficaram pendentes, por exemplo, né, se a sua intenção é executar essas ordens, tá, ele utiliza o leilão de fechamento porque causa uma variação de preço muito pequena. Diferente do mercado aberto, e ele enviar, por exemplo, vamos colocar que determinar aqui o leilão, o volume do leilão todo, 2.600.000 ações. Vamos colocar aqui que 500.000 ações, ok, é de um player, de um investidor apenas, é de um institucional apenas, que ficaram pendentes, que ele precisa, de acordo com a estratégia dele, ele precisa posicionar no dia de hoje, ok? Ele está avaliando ali a variação do dia, não é de forma precisa a sua entrada. Né? E aí o que ele vai fazer? No leilão de fechamento ele vai enviar sua ordem, né, de 500.000, várias ordens de 50.000, né, não importa, ele vai tentar se posicionar ali naquele momento, né, fazer o ajuste da sua posição. Vai ter a contrapartida, né, porque outros investidores querem aproveitar essa liquidez para também fazer seu posicionamento. Lembrando que nós temos aí milhares de institucionais operando diariamente aí, né, nos ativos. E aí olha para você ver como é que vai causando. Aí ele tem 500.000, né, ele tem 500.000 ações. Se vem o outro também querendo 500.000, ou um de 300, outro de 200, não importa, tem que ter um equilíbrio, né, das ordens de compra e venda. Eu já tenho ali 1 milhão de ações sendo negociadas no leilão, o que causa uma desproporção de tudo que foi negociado ao longo do dia. Né? E essa variação, essa média ponderada, de acordo com o valor que essas ordens são colocadas, ok? E o volume, a Bolsa tem o seu mecanismo para poder trazer aí, né, a média ponderada e o preço justo para poder fazer o encerramento, né, o preço de fechamento dos ativos. E isso pode fazer com que o preço, no último minuto, oscile bastante. Ok? E isso é importante também. Porque se no último minuto, antes do leilão, por exemplo, a cotação desse ativo tivesse a 40,76 aqui em cima, ok? O ativo entrou em leilão, o mercado fechou. Né? Às 17h55, por exemplo, vai entrar em leilão. Ok, né? As ações vão entrar em leilão. Ok. Né? Vai durar até as 18 horas. Tá? Pode durar um pouco mais se o leilão começar a ficar muito desproporcional. Então, geralmente, a gente vê os leilões de fechamento das ações, por exemplo, fechando às 18h05, às 18h03, às 18h10. Por quê? Você ainda não tem ali um consenso da quantidade de ordens e o leilão continua durando. Ok. E aí nós temos aqui a seguinte situação. Houve-se um pulo, né? Porque o último negócio realizado foi a 40,76, por exemplo. Depois, entre leilão e negociação para. A hora que ocorre aqui, né, o fechamento do leilão, está no 46, que é o 30 centavos. Se sua ordem stop tivesse no 40,66, ela só vai ser acionada se você configurar o spread corretamente para ela poder ser executada. Mas isso se o mercado estivesse abrindo, igual eu expliquei no leilão de abertura. No leilão de fechamento, ela não vai ser acionada. Ela só vai ser acionada no dia posterior. Né? E isso vai precisar fazer uma negociação dentro de sua faixa de spread. Então, o que acontece? No leilão de fechamento, os stops não vão ser acionados. Okay? Isso é importante para a gente poder compreender, porque se pode ocorrer uma variação de preço, por exemplo, de 30 centavos no leilão de fechamento, pode acontecer de R$1, dependendo da intensidade dessas ordens. Tá? Então, compreender, né, essa variação de preço é importante para o investidor, para ele possivelmente não assustar em eventualidades que podem causar o pulo do stop ou o não acionamento dessas ordens. Okay? Outro tipo de leilão que nós temos é o leilão de segurança, né, que ele ocorre durante o pregão. Então o mercado está ali, já teve seu leilão de abertura, está sendo negociado, e aí vamos supor que em uma hora da tarde, né, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, não importa, né, ocorre uma grande variação de preço no curto espaço de tempo causado por um volume acima do normal. Por uma questão de proteção, a Bolsa aciona o leilão naquele ativo, não é o mercado inteiro, okay, que entra, né, em leilão. É aquele ativo, ele entra em leilão por medidas de proteção. Para quê? Para os investidores entrarem no consenso se realmente aquela variação de preço que está ocorrendo, né, ela está justa, ela está transparente
né? Ela está ocorrendo de forma natural, ok? Ela entra em leilão para o mercado acalmar, haver a possibilidade dos pequenos investidores, né, que porventura não conseguiram reagir, né, a essa oscilação muito brusca num curto espaço de tempo, poder encerrar suas operações, ou até mesmo abrir uma operação, né, se ele preferir, ok? Então é uma medida de proteção para todos os investidores, não só para o pequeno, principalmente porque o pequeno não tem muita força, né, em fazer o preço se movimentar, né, então ele vai agir conforme os grandes, né, estão realizando suas agressões. Então ele entra no leilão, ele é acionado durante o pregão, ok, para impedir uma desordem maior nessa movimentação, para tentar buscar uma estabilidade, ok, nas negociações. Então ele entra no leilão, fica aí 5 minutos no leilão, ok? Há-se um consenso, funcionamento da mesma forma que o leilão de abertura e o leilão de fechamento, ok? Se você enviar uma ordem, você não pode cancelá-la, ok? Porque senão fica muito fácil manipular, né, o preço, porque você envia uma ordem, por exemplo, um investidor grande envia uma ordem de 10 milhões de reais no leilão, né? Causa uma variação de preço, porque vai ser uma média ponderada, então a ordem dele é muito maior que a dos demais, ok? Chama outros investidores que querem usufruir dessa variação e logo depois ele cancela. Então você não tem aí um mecanismo de proteção. Então a partir do momento que você envia sua ordem, né, você não pode cancelá-la. O que você tem que fazer é enviar outra ordem, ok, na contrapartida para poder ocorrer a nulidade, né, daquela operação, ok? Então ela é similar às operações aos leilões de abertura e aos leilões de fechamento, né, o que é importante para você compreender. Um exemplo de um leilão de segurança, né, que ocorre no meio do pregão, né, foi essa variação muito forte no índice, por exemplo. Então, agora, diferente do exemplo anterior, né, que eu trouxe cada candle, cada barrinha dessa significava um dia, cada uma dessas significa 1 minuto. Então, cada barrinha dessa é 1 minuto de variação de preço. Olha a desproporção em relação a como é que o mercado estava, ok? E agora, o que ocorreu? Nesse momento, o índice caiu 1.000 pontos, olha lá, saiu lá dos 600 e foi fechar lá nos 700, né, nos 600, no 750, ok? Então o índice caiu aí 950 pontos em apenas 1 minuto. É uma variação muito grande, muito acima do normal. Ou seja, está ocorrendo ali um desespero, né? Seja para se posicionar, ou seja para se desfazer, né, das suas posições entre os institucionais. O que está causando uma variação de preço acima do normal. A gente vê pela proporção aqui, né? Pode ser causado por uma notícia, né, por um evento político, econômico, um indicador, ok? Algo que ocorreu no mundo, algo que ocorreu no Brasil, isso não importa, ok? Então, repare para você também ver o volume. Esse é o volume, ou seja, a cada minuto, geralmente o índice negocia 240 contratos. Temos aqui a média, né, a linha branca, ok? E aqui o seu destaque, correto? Né, dessa média. Então, a cada minuto, geralmente, ele negocia ali 240 contratos, oscila ali alguns pontos, ok. A hora que entra um volume muito grande, olha lá, eu tenho aqui praticamente 10 vezes mais de volume, causando praticamente 10 vezes mais de oscilação de preço no minuto, a sua volatilidade aumenta muito, a bolsa entra em leilão por medida protetiva, ok? Então ocorreu uma grande variação de preço, uma variação atípica, causada por um forte volume num curto espaço de tempo. Ela entra em leilão no meio do pregão, ok? Por medidas protetivas, ok? E aí a gente consegue visualizar o evento do leilão. Olha lá, o último negócio realizado antes de acionar o mecanismo de proteção foi 87.750, né? Foi a última cotação. Logo depois, o mercado abriu a 88.080, ou seja, 330 pontos acima. Caiu 1%, subiu, durante o leilão, ele subiu 0,3%, né, de variação. Né? O mercado ali acalmou, ficou um pouco congestionado, um pouco de lado, ok? Para depois voltar a cair, e aí você tem aí o consenso, né, de que realmente os investidores querem fazer que a cotação desse ativo
caia. Então, geralmente pode acontecer o leilão, logo depois o mercado começar a subir, né? Então, players, investidores institucionais, né, que gostariam de comprar mais barato, depois que você tem uma variação brusca dessa de queda, né, utiliza esse momento para poder comprar mais barato e levar o preço cada vez mais adiante. Então, né, a gente tem que compreender. Mas o principal momento a gente tem que compreender o quê? Né? Se você estava comprado aqui, né, e se a ordem stop estivesse no meio do caminho, ela seria acionada, porque ocorreu uma variação de preço, ok? Uma variação de preço sendo consumido o book. O que não ocorreu a variação de preço é a hora que ele fechou nessa barra e abriu na próxima, ok? E aí, se porventura depois você colocou uma ordem, aí realmente ocorreu o pulo dela e ela não seria acionada de acordo com o spread, né? Que é o próximo tema que nós vamos falar, né? Como que ficam os stops, então, nessas situações, né? Então, como é que eu vou lidar com isso, né? Porque pode acontecer, é um fator que você não consegue visualizar, ele se torna imprevisível. O preço de abertura do pregão, o preço de fechamento do pregão, ou o leilão, o encerramento do leilão durante o pregão, ok? Você consegue ver ali mecanismos, então a plataforma vai te mostrar onde é que o preço está abrindo, né? Mas durante o processo de leilão pode ocorrer uma forte variação ali dentro também, né? Porque vai depender da intensidade dessas ordens. E como é que fica seu stop? Né? Já que por mais que você, né, seja um investidor, um trader, né, disciplinado e coloque seu stop no local correto, esses eventos podem fazer com que ele não seja acionado. Você tenha uma perca, né, de financeiro, uma perda de financeiro, né, superior ao que você estava planejado. Né? Como se proteger em relação a isso? Configurar corretamente o seu stop. Né? Então, lembre-se que caso o spread do seu stop seja curto e a abertura do leilão ocorra fora dessa negociação, sua ordem não será executada. Okay? É o que eu quero trazer para vocês o seguinte: sempre utilizar o stop limite, não apenas o stop. Né? Apenas uma reprise, um pequeno lembrete, né, anterior. Né? A ordem stop é aquela que você fala o seguinte: bateu no tal preço, eu só saio nele. A ordem stop limite é aquela que você coloca: bateu no tal preço, mas eu topo sair até outro preço. E essa é a importância. Por quê? Na imagem que eu trouxe agora, né, trazendo aquele mesmo exemplo de Cielo, do leilão de abertura, vamos colocar que se naquele momento eu tivesse lá com minha ordem, né, que eu tivesse comprado, ok? Eu não trouxe agora, né, o gráfico diário, né? Agora é cada um para poder aumentar um pouquinho, né, a amplitude, a gente enxergar melhor o que aconteceu ali. Né? Eu tenho cada velinha dessa agora 15 minutos de variação de preço, ok? Que são os minutos finais daquele dia, né, que antecede, né, o gap de abertura, né, de 5,5%. Ok. Vamos colocar que eu tivesse com minha ordem aqui a 11,70, por exemplo. Essa linha vai representar a minha ordem stop. Ok? Se eu simplesmente coloquei uma ordem stop, significa que eu só saio a 11,70. Ou seja, o preço tem que bater ali a 11,70, ok? E minha ordem ser consumida, e aí eu saio da minha operação. Só que isso é muito arriscado. Por quê? Além de poder acontecer o slip page, né, eu posso ter o evento do leilão, seja ele durante, no fechamento, né, ou na abertura do mercado. Né? Então, se eu coloquei minha ordem aqui a 11,70, né, bateu 11,70, eu vou acionar minha ordem stop, ela vai ser enviada a mercado, uma ordem de venda, né, nesse caso, já que eu estava comprado, vai ser enviada a mercado, e eu vou sair no preço que tiver. É praticamente o desespero do investidor. Desespero entre aspas, né? A gente precisa ficar desesperado porque está ali para poder proteger. Né? Mas seria o desespero do investidor em relação a bateu ali, eu quero sair. Eu assumo o prejuízo no ponto que for. Não vou ficar esperando, né, para ver se o ativo volta. Porque pode ser que ele não volte. Vai me deixar sair numa cotação melhor. Okay? E aí eu tenho duas situações aqui que eu exemplifiquei para você do spread. O primeiro seria do 11,70 até o 11,35. Então fui lá e configurei na minha boleta, né? Fui lá e configurei a minha boleta antes de enviar a ordem e fui lá e coloquei, olha, se bater de 11,70 até 11,35, eu saio da minha operação. É o que eu topo perder. Se bater, o que eu estou falando em relação a isso? Se o preço não bater nessa região, não for realizado um negócio que seja
dentre essa região que eu determinei e negociar depois, eu não quero sair, eu quero pagar para ver. E isso é muito perigoso. Justamente nesse exemplo, e acontece muito, né? Então, a gente já aconteceu aqui, para você ter ideia, né, de estarmos posicionados no swing trade com 10% de lucro nessa operação já. Ele estava variando a nosso favor já 10% na posição. E no outro dia, devido a um evento político-econômico, uma medida que saiu, né, para o setor dessa empresa, houve-se um gap de abertura de queda de 15%. Então, uma operação que estávamos ganhando 10%, saímos perdendo 5%, porque teve um gap de abertura de 15%. É eventual, não é o tempo inteiro, não é algo que a gente precisa ficar com medo, mas eu tenho que compreender que isso pode acontecer. E se meu spread não estiver configurado da maneira correta, o spread da minha ordem stop, eu não vou conseguir sair dessa operação. E se o ativo continuar caindo, eu vou perder muito mais do que eu estava planejado. Então vamos lá. Se eu configurei meu spread, o acionamento dessa ordem é a 11,70, com um spread limite até 11,35, ou seja, o limite é justamente isso. Até que preço eu topo sair. Ok? Se está 11,35, significa que se ele abrir, igual ele abriu aqui a 11,10 mais ou menos, ok? Minha ordem não foi executada e essa ordem, que seria uma ordem a mercado, ela se torna uma ordem limitada, ou seja, ela entra no book de forma passiva no pior preço que eu topei, a 11,35. Então vou criar aqui um book de venda, que é minha ordem, pela minha posição, ok? A 11,35. Se o preço subir lá, vai consumir, né? Que foi o melhor preço que ficou agora para me sair. Não dá para me ficar agora esperando ele voltar lá a 11,35. Então, pela minha configuração, eu topo sair até 11,35. Se eu configurar da maneira correta, que é igual eu coloquei aqui, ó, vamos colocar que seja até 10,80. Ok? Então eu topo sair do 11,70 até o 10,80. Qualquer negócio que for feito dentro da seta vermelha e da seta pontilhada amarela, eu quero sair a mercado ali, já assumo o risco e ir embora para a próxima operação. Dessa forma, isso é importante você compreender agora. Durante o leilão, se o leilão está vindo para poder abrir aqui a 11,40, durante o leilão, sua ordem não vai ser executada ainda. Precisa ocorrer um negócio que seja no lote mínimo nessa região. Assim que abre o leilão, assim que fecha o leilão e abre o mercado, aí sim sua ordem é executada, depois que o mercado abrir. Isso é importante, ela não vai ser executada dentro do leilão. Por quê? Para essa ordem stop ser executada, você precisa de um negócio sendo realizado. E durante o leilão não está correndo negócios aqui dentro. Está ocorrendo um equilíbrio das ordens para posteriormente gerar um negócio, que é o negócio de abertura. Né, a troca, né, entre os investidores que participaram do leilão. Então, o seu stop ele não é acionado. Ok? Depois que o mercado abre, aí sim, seu stop, se ele estiver configurado da maneira correta, ele vai, em vez de ser executado aqui a 10,80, ele vai ser executado na melhor preço, próximo à abertura, onde é que tiver book, ele vai enviar sua ordem de compra. Ok? Então, o que nós vimos nessa aula? Né? O que é, para que serve, como funcionam os leilões dos ativos, né? Que não é possível cancelar uma ordem enviada por leilão. Se caso você mude de opinião, você tem que enviar uma ordem na mesma quantidade de forma contrária. Okay? Os gaps, né? Que é a diferença de preço entre o preço de fechamento e o preço de abertura, né, seja do dia anterior ou dentro do mesmo dia, né, é uma variação grande de preço, né, uma variação de preço, não precisa ser grande, é uma variação de preço que ocorre sem ser por consumo do book. Né, ele é causado pelos negócios do leilão. Isso se chama gap, pode acontecer dentro do próprio pregão e é mais usual acontecer entre o fechamento de um dia para a abertura do dia anterior. Isso são os gaps, ok? Em caso de forte negociação em um curto espaço de tempo, com um volume de negociação acima do normal, a bolsa aciona seu mecanismo de proteção e o ativo entra em leilão, ok? E em caso de gap, se sua ordem não estiver posicionada da maneira correta, com o spread de forma correta, sua ordem não vai ser acionada e você pode aumentar ainda mais suas perdas, e é algo que a gente tem que ficar atento, ok? Obrigado pela presença em mais uma aula e até a próxima.